E aí galera, tudo beleza? Videozinho novo aqui no canal, meu nome é Anthony e hoje a gente vai falar sobre o Provider. O Provider é a opção de gerenciamento de estado queridinha aí do Google. Tem até palestras aí onde eles recomendam o Provider para gerenciamento de estado, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre ele. O Provider, antes de mais nada, ele é uma forma de utilizar os Inherited Widgets. Então, o Inherited Widget a gente já tem vídeo aqui no canal, tem um vídeo lá ensinando como utilizar ele, e se vocês observarem lá no vídeo, ele é bem verboso, ele é bem chatinho assim de utilizar. E o criador do Provider, ele criou o Provider para que a gente possa utilizar o Inherited Widget de forma mais simples. E a ideia do Provider, assim como o Inherited Widget, é disponibilizar dados acima da árvore de widgets para seus widgets abaixo. Então, se você tem aqui um Provider acima do Material App, os widgets que estiverem abaixo na árvore de widgets conseguirão acessar os dados daquele Provider. A gente vai ver isso aqui na prática. O vídeo eu quero fazer muito na correria para que a gente possa entender de forma mais detalhada, né? Tem vídeos que explicam aí de forma bem rápida, aí em 3 minutos já explicou o Provider, e eu quero, como nos outros vídeos, detalhar essa forma de disponibilizar dados aí na sua árvore de widgets. Então, vamos lá, o que eu já fiz aqui? Tem o aplicativo inicial, o famoso contador, ele não vai funcionar porque aqui esse 10 é só uma variável final, cujo nome é counter e o valor é 10 e está aqui fixo. E essa página aqui eu transformei para stateless widget, como sempre eu faço aí nos meus outros tutoriais. Então é um stateless widget, que é a rota inicial, o home do nosso Material App. Stateless widget com essa variável counter 10 e o botão aqui não funciona, eu já apaguei aqui. O OnePressed, como você pode ver aqui, não acontece nada. E eu já importei o Provider. Então, se olhar aqui nas dependências, o Provider que já está aí acima da versão 6 já foi importado. Então, beleza. Como que a gente faz aí para utilizar o bendito Provider? Eu tenho aqui na minha árvore de widgets o meu primeiro widget aqui, quer dizer, o segundo, né? Porque aqui eu tenho o MyApp e abaixo dele eu tenho o Material App. Então aqui dentro do Material App, o que eu posso fazer? Eu vou encapsular ele com um provider. Então eu vou colocar aqui provider.value, porque eu quero disponibilizar um valor, por exemplo, 100, e esse 100 ele vai ser disponível para os widgets abaixo. Então aqui, ele vai, quando eu coloco provider.value, esse construtor ele já pede um valor, por isso que o nome aqui é o parâmetro value é requerido. Então eu tenho que colocar aqui um valor. Qual é o valor que eu vou disponibilizar na nossa árvore de widget? Vou colocar aqui 500. Então eu estou disponibilizando aqui na nossa árvore de widget um valor que é 500. E eu tenho que tipar aqui o valor do provider, no caso é um inteiro, para que a gente possa acessar esse valor lá embaixo, na nossa árvore de widget. Porque o provider ele é encontrado pelo tipo. Eu vou encontrar um provider do tipo int lá embaixo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aqui no nosso texto, no nosso counter aqui. Essa variável count eu tinha definido aqui fora do build, mas agora eu vou colocá-la aqui dentro do build para recuperar o nosso provider. Então eu vou colocar aqui context.watch, e qual que é o tipo? Como eu falei, o tipo ele é um inteiro, certo?
Então, como você pode observar aqui, o nosso counter já recuperou o nosso provider do tipo inteiro e que foi definido aqui com o valor 500, certo? Então, se eu colocar aqui 550 e reinicializar, nem precisou, o hot reload já recuperou. Eu já disponibilizei aqui na nossa aba de widget esse valor de 550, é o nosso provider. Como eu falei, poderia fazer isso de inherited widget? Poderia, mas ia dar muito trabalho. Então, o que a gente tem? A gente tem essa primeira página com o provider disponibilizando o valor de 550 aqui. E eu recuperei via context watch e o tipo do provider que é int. Agora, eu falei que esse provider ia ficar disponibilizado abaixo do material app. Olha só aqui. Eu tenho um provider, abaixo do provider eu tenho o material app e abaixo do material app eu tenho o my homepage. Será que se eu tiver uma outra page, uma segunda page, terceira page, eu consigo recuperar esse valor 550? Vamos lá. Então vamos fazer isso. Vou copiar aqui da minha cola para adiantar. Então vou copiar aqui. E aqui embaixo eu tenho uma segunda page. É uma segunda página e que aqui eu também coloquei uma variável chamada provider e que ela vai também recuperar via context watch do tipo int o valor do nosso provider. E aí como que a gente faz para ir para essa segunda tela? Dentro do nosso onPressed a gente precisa navegar para outra tela. Então a gente vai criar uma chamada para outra tela. Essa chamada para outra tela é isso. A gente vai via navigator, navigator.push, passando contexto e a gente cria uma nova rota. Essa nova rota é o nosso nossa second page ou segunda page. Vou reinicializar aqui. E quando a gente entra na nossa segunda página, eu recuperei o 550, certo? Via o context watch do tipo int. Então ele vai procurar na árvore de widget um provider do tipo int, que a gente definiu aqui acima do nosso Material App. Vamos ver isso aqui no Dart Dev Tools para entender melhor. Então vou abrir o Open Widget Inspector. Então observe aqui, ó. Olha como que é a árvore de widget. Abaixo do MyApp eu declarei aqui o provider. Aqui dentro do MyApp eu declarei o provider, está aqui, olha na ordem, na árvore MyApp, abaixo tem um provider. Então esse provider ficou disponível dentro do nosso Material App e seus widgets abaixo. Então aqui abaixo do provider eu tenho o Material App, está aqui o Material App, Widget Inspector. E abaixo do Material App eu tenho o My Homepage e o Second Page. Por isso que eu consegui recuperar o valor desse provider aqui, 550, tanto no My Homepage quanto no Second Page. Vou fechar aqui de novo. Vou reinicializar a aplicação. E aqui você vê a tela inicial é o 550. Eu vou mudar aqui para 555. Reinicializo. E vou para a segunda página. E na segunda página ele também vai recuperar este valor. Pronto, estou aqui. Ó, 555 na segunda página. Certo? Então essa é a forma mais básica aí de utilizar um provider. Agora o que é que acontece? A gente poderia utilizar também um valor disponível dentro de uma classe. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe e vai recuperar aqui o valor dessa classe. O valor que a gente disponibilizar dentro dessa classe.
Então eu vou criar aqui uma classe chamada counter, classe counter, e dentro dela eu vou ter um atributo cujo nome é count e o valor é 100. E aí eu vou aqui no nosso provider, esse provider não vai ser mais do tipo int, vai ser do tipo counter. E aqui no nosso value não vai ser mais 555, vai ser counter. E aí dentro do nosso watch, eu não vou mais observar um provider do tipo inteiro, eu vou observar do tipo counter. Só que lá dentro do counter, eu não vou pegar a instância do counter, por isso que apareceu aqui instância of counter. O nosso counter não é o valor da instância, eu quero o valor do nosso count, da nossa propriedade count. Então eu venho aqui, ponto, count. E você observa que aqui nós já recuperamos o valor 100. Então se eu mudar aqui não vai ser mais 100, vai ser 200. Então eu estou passando aqui para o nosso Material App um provider, estou disponibilizando um valor que é o objeto classe counter. E aqui dentro do nosso watch eu observo aqui o provider do tipo counter, objeto counter, e pego o valor do atributo ou propriedade.count. E armazeno aqui dentro do counter, e no nosso texto eu vou apresentar o counter aqui. Certo, até agora você não viu mudança de tela. A tela só aparece aqui, recupera o valor do provider, seja o valor comum inteiro, que como a gente passou no início, ou o valor, agora a gente utilizou a classe, mas agora a gente quer que a gente faça esse botão funcionar. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui o nosso famoso método increment. E no método increment eu vou incrementar o valor, vou inicializar aqui com 0 normalmente, né? E quando eu chamar o método increment, o count agora não vai ser mais 0, vai ser 1. Quando eu chamar o increment de novo, o count não vai ser mais 1, vai ser 2. Quando eu chamar o increment de novo, o valor dele não vai ser mais 2, vai ser 3. E por aí vai. E eu tenho que avisar isso para minha interface. Fala, olha a interface, olha a telinha do Flutter, eu mudei meu valor agora do count, não é mais 0, agora é 1, agora mudou para 2, mudou para 3, mudou para 4 e por aí vai. Para isso, eu preciso chamar uma função chamada notifyListeners. Só que do jeito que está aqui, o Flutter nem sabe o que é isso. Que método é esse notifyListeners? Para isso funcionar, eu preciso que transforma a nossa classe counter em um change notifier. Agora o nosso notifyListener funcionou, ele agora entende dentro da nossa classe counter que a nossa classe counter é um change notifier. O change notifier ele vai notificar mudanças para a nossa aplicação. Todas as vezes que eu mudar o nosso count e chamar o notifyListeners, eu vou notificar os nossos ouvintes na aplicação de que aquele valor mudou. E quem estiver ouvindo vai reconstruir aquele widget específico que estava ouvindo a mudança do nosso change notifier. Então agora eu preciso alterar aqui o nosso provider. Então agora, ao invés de ter um provider do tipo provider, eu não vou utilizar este provider. Eu vou utilizar agora um change notifier provider, certo? E aqui a nossa aplicação já parou de dar erro. Aqui eu preciso fazer uma outra notificação. Aqui eu removo o ponto value e aqui eu coloco no create
a nossa classe. Então, quando a gente muda de provider, nosso provider do tipo provider para um provider do tipo change notifier provider, porque é um provider que está observando um change notifier, agora a gente cria aqui no construtor, a gente tem que declarar aqui esse método create, ou seja, quando você vai utilizar o material app aqui, eu tenho que criar primeiro o nosso counter, o nosso change notifier. Então ele vai ficar disponível para os widgets abaixo aqui na nossa árvore, certo? E agora a gente precisa fazer o botão funcionar. Eu cliquei ali e nem funcionou. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa alterar aqui. Quando eu criar no evento onPressed aqui, eu preciso agora fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui. Quando eu clicar, eu vou no context.read do tipo counter, o nosso provider do tipo counter, e aqui eu vou chamar a função increment. E aqui o nosso contador já está funcionando, ou seja, no evento onPressed do nosso botão, eu venho chamar no contexto o método read do nosso provider do tipo counter. E o que eu tenho dentro do nosso counter? Eu tenho uma função chamada increment. Dentro do nosso change notifier tem increment. Então, deixa eu apagar esse second page aqui para ficar mais fácil a leitura da página. Quando eu clico no botão, no Action Button aqui, eu vou chamar a função increment do nosso counter, que é um change notifier. Para isso eu uso o read. O watch é o que eu uso para reconstruir a nossa árvore de widget. Observe que o context watch está abaixo do build, está dentro do build. O watch ele observa as mudanças do nosso counter e reconstrói a nossa árvore de widget aqui abaixo. Então, quando ele observar aqui a mudança do nosso change notifier, ele vai reconstruir aqui a nossa árvore de widget, vai retornar o scaffold com app bar, center e tudo mais. Agora, com o read aqui, eu não estou reconstruindo nada aqui dentro da nossa árvore de widget ainda. Eu preciso que em outro local alguém escute o change notifier para reconstruir. Aqui eu só estou executando a função e não estou mandando reconstruir widget nenhum. Quem observa mudanças no change notifier e reconstrói widgets é o context watch. Por isso que ele observou que o final counter mudou de 0 para 1, para 2, para 3. Toda vez que mudar, ele vem e reconstrói tudo isso aqui abaixo. Certo, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar agora um camarada chamado consumer. Por que o consumer? O consumer é uma outra forma de utilizar o provider. Porque o que acontece? Se eu der aqui um print my homepage, build my homepage, o que acontece? Vou mostrar para vocês. Toda vez que eu clicar aqui no botão de incrementar, o my build homepage está sendo reconstruído totalmente. Olha lá, ó. Construiu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, por aí vai. Ou seja, está reconstruindo tudo isso aqui. Mas se você observar na árvore nos widgets aqui da tela, eu não preciso reconstruir o app bar, eu não preciso reconstruir esse texto aqui que está escrito You have pushed the button. Né? Não preciso reconstruir de novo o float action button, eu só preciso reconstruir o nosso widget de texto que reconstrói aqui a quantidade de vezes que o botão é apertado. Então eu posso vir aqui no nosso text e encapsular ele
empacotar ele, melhor dizendo, empacotar ou enrolar, embrulhar, com um widget chamado Consumer. Como que o Consumer funciona? Eu venho aqui no texto que eu quero empacotar e vou colocar ele aqui, Consumer. E eu vou retornar aqui um texto. Só que aqui ele precisa de um builder. E nesse builder, o que é que eu vou passar? Eu vou passar, a sintaxe dele aqui é um pouco chatinha. A sintaxe dele é assim. Dentro do consumo eu tenho um método builder para reconstruir o nosso widget. Eu vou passar o contexto, o context, vou passar o value, esse value é o valor do provider e esse shield aqui seria algum widget de fora que eu já quisesse passar aqui para dentro. Só que, lembra que eu falei, a gente precisa dizer qual que é o tipo do provider que ele vai observar. Então ele é do tipo counter. E eu vou colocar aqui um build, um print. Vou colocar aqui build text, counter text. E olha só, na hora que eu reinicializo a aplicação, eu tenho um build, passei aqui no build homepage, aqui, a página inicial, e passei aqui no nosso counter text. E agora, quando eu clicar no botão, ele está reconstruindo tudo de novo. Mas por quê? Porque eu estou observando aqui em cima também o valor do widget, do provider. Eu vou comentar aqui para não ficar observando o valor do nosso provider, para evitar dele reconstruir tudo. Agora aqui no nosso builder eu já estou consumindo um provider do tipo counter. Então o valor dele está nessa variável value. Então eu posso vir aqui e value, mostrar na tela o nosso value. Aqui é value ponto count to string. Isso. Aqui eu estou passando um provider do tipo counter e aqui eu dou um ponto count para recuperar o valor da variável count. Estou convertendo aqui para string. E pronto, agora você pode observar aqui embaixo, no nosso console, eu não estou reconstruindo tudo aqui, não estou reconstruindo o meu scaffold inteiro, com appbar, bar e tudo mais. Eu estou reconstruindo a nossa árvore, só o nosso widget de texto aqui. Olha só, 3, 4, 5 aqui do lado do iFlutter aqui. Quantas vezes ele está sendo reconstruído, tá vendo? E o My Homepage só foi reconstruído aquela vez. Olha só. Build My Homepage, Build Counter Text, e quando eu clico, agora eu só reconstruo o que está dentro do nosso Consumer. Ok? Agora a gente vai ver uma outra particularidade aqui do provider, que é o Selector. O que é o Selector? O Selector ele vai fazer com que a sua árvore de widget seja reconstruída baseada em alguma propriedade específica que foi alterada dentro do seu change notifier e não de qualquer propriedade, porque do jeito que nós estamos aqui observando, utilizando o watch ou o consumer, ele vai observar o change notifier por inteiro, qualquer coisa que estiver dentro do counter e onde eu colocar notify listeners, falando que houve alteração, ele vai reconstruir os nossos widgets. Vou explicar isso melhor aqui. Vamos lá, vou criar aqui uma outra variável chamada
nome e vai receber aqui José. Eu vou criar aqui uma função chamada changeName. E aqui no changeName, nome agora vai receber Maria. José vai virar Maria. Certo? E agora o que é que acontece? Eu vou aqui aqui onde está o nosso Float Action Button, em vez de chamar a função que incrementa, eu vou chamar a função que muda o nome. Em vez de incrementar, eu vou alterar o nome que começou com José e ele vai virar Maria. Aqui na tela onde a gente estava mostrando os 5, eu vou mostrar agora, em vez do count, eu vou mostrar o nome. Então, aqui a aplicação está mostrando José, que é o valor inicial dentro do nosso Change Notify, José. Quando eu clicar aqui no botão, eu vou chamar a função changeName. E agora ele mudou aqui para Maria. E a nossa árvore de widget foi reconstruída aqui. Agora, para utilizar o Selector, eu venho aqui e onde eu tenho aqui Consumer, não vai ser mais Consumer, vai ser Selector. E o Selector tem uma sintaxezinha chatinha também. Como que vai ser a sintaxe desse cidadão? Vou alterar aqui. O Selector ele precisa receber o provider e o tipo da variável dentro do nosso provider que ele vai observar. No caso, vai ser uma string. E aqui ele fala, o parâmetro nomeado Selector também é requerido. Então, acima do builder, a gente tem que colocar aqui uma propriedade chamada Selector. E o Selector, ele vai receber aqui um argumento primeiro, que é o nosso contexto. Eu vou deixar aqui os traços embaixo mesmo. Às vezes as pessoas botam context, outras pessoas só deixam aqui o traço embaixo. Então, eu vou deixar aqui o contexto mesmo. E aqui é o nosso provider. Nosso primeiro provider. Eu vou colocar aqui o provider counter. Counter. E ele vai retornar aqui o counter.nome. Então, esse texto aqui ele vai ser reconstruído quando o nome, só a propriedade nome for alterada. Se eu tivesse aqui um outro botão que alterasse o valor do número, do count, ele não ia reconstruir o nosso texto, porque ele só vai observar mudanças no atributo nome. E esse nome que ele está observando aqui, ele é passado via o value. Então aqui eu não preciso mais colocar value.nome, porque o value já é a propriedade nome dentro do nosso counter. Agora ele aceitou aqui. Então ele começa com José e quando eu clico aqui ele mudou para Maria normalmente, certo? Então é assim que funciona o Selector. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é que às vezes vocês vão observar o provider e vão ver que às vezes ele é passado com um argumento chamado listen. E esse listen ele pode ser false ou true. E eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença desse false ou true. Vou voltar à aplicação, vou tirar esse selector e já volto aqui com o vídeo. Pronto, voltei aqui, despausei a gravação aqui. O que é que eu fiz? Só voltei aqui o texto recebendo o valor do nosso provider via contextWatch, né? Counter aqui, né? Funcionando
normal aqui. E agora, tá aqui no evento de pressionar, voltei aqui não para mudar o nome, mas para mudar o contador. Eu vou duplicar, eu vou criar aqui um outro texto, para a gente ficar com dois textos aqui. Os dois estão funcionando. Olha só, os dois estão lá, ok, porque os dois recebem o mesmo provider. Eu vou extrair esses dois textos para cada um para um widget separado. Então vou extrair o widget, vai ser aqui primeiro text, e esse outro aqui vai ser o nosso segundo text. Vou remover esses dois parâmetros aqui que não vai precisar. Então tem o segundo text, primeiro text, vou remover aqui os parâmetros aqui, o counter não vai receber. Alterar o segundo text aqui, vou tirar o counter. Counter aqui. Beleza, então tá aqui os dois textos. E aí a gente vai recuperar o nosso provider aqui dentro, individualmente aqui. Então no primeiro text, deixa eu até colocar ele acima do segundo para não confundir. Então a gente precisa recuperar lá via o watch. Então aqui no nosso primeiro text, nosso counter, a gente vai, dentro do nosso build aqui, a gente vai observar remover esse counter que eu coloquei aqui, não precisava, só para mostrar na tela que são diferentes, né? Então vou remover aqui do de baixo também. Nos dois eu coloquei aqui o context watch counter, então os dois vão funcionar. E aí o que acontece? Quando você não quer utilizar uma outra forma, quando você não quer utilizar esses métodos que a gente chama de helper, né? Esse context watch, context read, que a gente colocou aqui dentro do nosso push action button, tem o context read, tem o context watch e tem o context select também. O select ele vai funcionar daquela mesma forma do nosso selector, que é para a gente escolher uma propriedade dentro do nosso provider, que está observando lá o Change Notifier. Então, a gente viu aqui o Context Read, a gente viu o Context Watch. Lá no Context Select, que eu não mostrei, a gente passa uma propriedade também, que ele vai observar, por exemplo, o count ou o nome para fazer a atualização dos widgets. Tá, mas o que eu queria mostrar aqui agora é que aqui no primeiro text ou no segundo text você tem essa outra sintaxe, como eu falei, que às vezes o pessoal se confunde, porque às vezes a gente usa um provider of. Lembra quando a gente usa o inherited widget, a gente usa o of. Quando a gente vai utilizar o ThemeData, a gente tem data of. A gente vai utilizar o Material Page Route com o Navigator, a gente usa aquele .of. Por quê? Porque isso é a forma de utilizar o Inherited Widget. E o Provider é o Inherited Widget. Então, se a gente não quisesse utilizar esse Context Watch, Context Read, Context Select, a gente poderia utilizar o nosso famoso of. Então, a gente pode utilizar aqui Provider of, do tipo Counter. E a gente vai observar aqui dentro do contexto. E a gente tem aqui o listing else, por exemplo, ou o listing true. Então aqui a gente vai ter a nossa variável counter, né, que vai recuperar o provider utilizando aqui esse provider of. E aqui a gente vai colocar também
Então aqui a gente tem counter ponto count. Modificar counter para ponto count aqui também. Porque aqui a gente recuperou o provider. Então a gente recupera o provider e acessa a propriedade count. Então, se eu clicar aqui para incrementar o botão, eu estou incrementando aqui nos dois widgets, tanto no primeiro quanto no segundo. Mas o listen está falso nos dois. E se eu colocar, por exemplo, true aqui no segundo? Algumas pessoas perguntam, e esse listen aí no provider, quando utiliza o ponto óbvio? Iniciar aqui. Observe que está modificando os dois aqui, mas por quê? Porque o primeiro text e o segundo text estão sendo atualizados por causa desse bendito context watch aqui em cima. E quando ele é observado mudança, ele observa a mudança lá no nosso change modify, ele manda reconstruir tudo abaixo. Agora eu vou comentar ele. Comentei, e agora a mudança fica controlada dentro do nosso primeiro text e do nosso segundo text. Agora é para a gente ver a diferença aqui. Olha só, eu estou clicando no botão, mas só o de baixo que está sendo atualizado. Por quê? Porque o listen está sendo true só no de baixo. Listen está sendo true só no de baixo. E esse aqui, o context watch, é uma forma de você utilizar aqui o provider of, counter, passando context, passando list. Então, para não digitar tudo isso aqui, a gente usa o context watch ou o context read, que eles têm internamente esse controle do listing. E o listing, por default, ele já é o true. Tanto é que se eu apagar ele aqui, você observa que ele continua atualizando, porque lá dentro do provider, lá nos construtores dele, lá para dentro, já tem o context true feito para você, tá? E como que é a forma de utilizar lá a gente já viu aqui o context watch, a gente já viu aqui o context read, que é chamado aqui no nosso increment. O read é justamente essa forma de não pedir para atualizar o widget, então, enquanto o context watch ele é uma forma de utilizar o provider passando o listen false. Deixa eu refatorar aqui rapidamente o código para a gente ver, por último, o nosso context select. Vou pausar aqui o vídeo e já volto. Pronto. Incluí aqui o nosso context select. Como que funciona o select aqui? Eu vou armazenar no nosso counter a variável count. Então eu coloco aqui context.select, eu coloco aqui o tipo do provider, que é a nossa classe counter, e eu vou observar uma variável do tipo int. Por quê? Porque o nosso count, a nossa propriedade count é int. Então, para o select, eu também vou passar a nossa classe counter, e ela vai me retornar, que é uma função anônima, vou passar a nossa classe e vou retornar aqui o valor do nosso count, nossa propriedade count. Então, o valor da propriedade count vai para dentro da nossa final counter aqui. Tanto é que eu não precisei colocar counter.count no string, porque aqui counter já é o valor do próprio count. E aqui eu coloquei um print para dar um build no nosso segundo text, que é esse text aqui de baixo, e olha só o que acontece. Todas as vezes que eu clicar no botão, o nosso build segundo teste vai ser reconstruído. Olha lá, foi reconstruído 3 vezes, 4 vezes, olha lá no cantinho dentro da bolinha. 5 vezes, aqui ó, 5, cliquei, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes e por aí vai. Porque eu estou observando não a classe inteira, classe count inteira,
Estou observando só o count. Olha o que vai acontecer se ao invés de count, eu vou observar o nome. Como eu mudei para nome aqui, ele está reclamando porque eu estou observando a variável do tipo int. Não é int, é string. Certo? Olha só, reinicializo. Ele já vai mostrar lá o nome José. Mas quando eu clicar aqui no nosso botão, eu vou continuar incrementando o nosso contador. O nosso contador, ele começa com 0 e quando eu clicar ele vai mudar para 1, para 2, para 3, para 4. Então quem vai ser alterado quando eu clico no botão aqui é o nossa propriedade count e não a propriedade nome. Por isso que quando eu clicar aqui, não vai mais aparecer build segundo text. Esse build segundo text é a primeira vez que a tela é construída, mas à medida que eu for criando, ó, o nosso count vai estar alterando. Estou clicando aqui. Ó. Inclusive eu vou colocar aqui dentro do nosso incremente para vocês verem que o valor está sendo alterado, mas a tela não vai ser reconstruída do nosso segundo text. Então eu vou clicar no botão de mais aqui no Float Action Button, esse valor vai ser incrementado, mas o nosso widget, o segundo text, que é esse que contém o José aqui, não vai ser mais reconstruído. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o build segundo text não é mais reconstruído, porque eu não estou observando a nossa classe inteira, só uma parte dela. E qual é a parte que eu estou observando? O atributo nome. Se eu estivesse utilizando o count, como a gente já viu antes, se fosse o int, aí ele ia ser sempre reconstruído. Olha lá, tá vendo? Build segundo teste 2, build segundo teste 3 e por aí vai. Então, gente, era isso que a gente poderia aprender sobre provider, que eu acho que sabendo essas coisas que eu ensinei aqui no vídeo, já dá para você construir muita coisa aí utilizando o provider, já dá para entender bacana como utilizar essa forma mais simples de utilizar o Inherited Widget e disponibilizar dados aí na sua árvore de widgets, tá bom? Então, espero ter ajudado. Um vídeo assim meio extenso, mas eu quis que ficasse algo mais detalhado. Eu sei que tem vídeos aí que explicam provider em 3 minutos, 5 minutos, mas eu quis mostrar mais ferramentas que ele nos fornece, né? Então a gente viu o Context Watch, que é para reconstruir a árvore de widget. A gente viu o Context Read, que é para chamar uma função dentro do nosso provider lá, na verdade do nosso change notifier, que vai ser observado pelo provider, né? Então o read só chama sem necessariamente atualizar a árvore de widget, porque quem fica responsável por observar mudanças é o Context Watch. E a gente viu por último o Context Select, que é para observar apenas uma parte do que está sendo observado pelo nosso provider, no caso a nossa classe counter, que é um change notifier. Então era isso, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quem gostar, deixa o like aí, se inscreve, aquelas coisas todas aí, para a gente saber se o canal está ajudando e eu continuar gravando mais vídeo aí. Então falou, valeu!